Boa noite. O 3-1 desta semana volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Nós vamos conversar com Plínio de Arruda Sampaio, Levi Fidelis, Rui Costa Pimenta, José Maria de Almeida, Ivan Pinheiro e José Maria Eimael. Já entrevistamos Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. A série com os presidenciáveis é uma contribuição da TV Brasil ao exercício da democracia. Hoje nós recebemos o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Participam da conversa os jornalistas da TV Brasil, Tereza Cruvinel e Eude Júnior. Boa noite, candidato. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de começar a nossa conversa, nós vamos assistir uma reportagem sobre a sua trajetória política. Plínio de Arruda Sampaio é paulista, tem 80 anos, é bacharel em Direito e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Começou a militância política ainda estudante na Juventude Universitária Católica. Atuou como promotor público e foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1962. No Congresso, foi escolhido relator do polêmico projeto de reforma agrária do presidente João Goulart. Um dos primeiros a ser cassado pelo regime militar, exilou-se no Chile e depois nos Estados Unidos. Trabalhou durante 10 anos na FAO, o órgão da ONU para a Agricultura e Alimentação. De volta ao Brasil, em 1976, Plínio de Arruda Sampaio foi professor da Fundação Getúlio Vargas, ajudou a fundar o PT e foi quem redigiu o Estatuto do Partido, dando poder aos núcleos de base. Foi eleito mais 2 vezes para a Câmara dos Deputados, uma delas como constituinte. Liderou a bancada do partido no Congresso e ganhou destaque durante a elaboração da nova Constituição com uma proposta ampla de reforma agrária. Em 2005, após críticas contra a direção do PT e o governo Lula, deixou o partido e se filiou ao PSOL. O vice na chapa de Plínio de Arruda Sampaio é o baiano Hamilton Assis, também do PSOL. Senhor candidato, por que a decisão de ser candidato à presidência da República, disputar a presidência da República? O Partido Socialismo e Liberdade é uma tentativa de reeditar, de reconstruir uma esperança que foi enorme, né, e que naufragou. Né? O povo brasileiro acreditou no Partido dos Trabalhadores. O povo brasileiro acreditou no Lula. O povo brasileiro acreditou no socialismo, porque o Partido dos Trabalhadores era um partido socialista, um partido da transformação social, um partido revolucionário. E isso perdeu-se, né? Porque, chegando ao governo, o partido adota a mesma postura dos governos anteriores. Então, era necessário estar presente. E era necessário estar presente com esta proposta, com a proposta de transformação da sociedade brasileira. E eu fui encarregado pela militância do partido, pela militância de base do partido, para expressar esse sentimento, essa ânsia, esse desejo nessa eleição. Deputado, o PSOL é criado com os mesmos princípios que regeram a criação do PT lá atrás, né? O PT cresceu, chegou ao poder. O PSOL é um partido importante como referência ideológica, mas o partido não se expandiu na representação parlamentar, nem na participação em governos. A diferença entre o PSOL e o PT é a ausência do Lula, né, no PSOL. Isso não é, digamos assim, um ensinamento para a esquerda sobre o papel da personalidade na história, que é muito mais forte do que nós desejaríamos, por exemplo, a falta que fez um líder como o Lula no desenvolvimento do PSOL. Olha, Tereza, eu discordo um pouco de você. Eu só estou perguntando. Eu sei, eu vou dizer o seguinte. Quando o PT surgiu, a massa estava na rua. Havia uma ascensão de massas. O Lula é a expressão desse sentimento. Evidentemente, todo líder tem um componente. Os movimentos sociais se fazem pelas condições objetivas, pelo movimento de massa e pela liderança, sem dúvida, né? Mas não foi só a liderança. Então, o PSOL nasce com muito mais heroísmo, porque ele nasce num momento de
em que a massa está parada, ela não está na rua, ela não está reivindicando. Então é muito mais difícil. O pessoal nasceu em condições difíceis, com, digamos, grandes desilusões políticas Exatamente. no campo da esquerda. Sucessivas desilusões. Então a massa está quieta, mas não tem a menor dúvida. É o mesmo anseio, a mesma esperança. Mas por que não houve uma união desses partidos de esquerda? Quando o PT surgiu, houve um conjunto de lideranças, um conjunto unido de lideranças para fundar o PT. Por que algumas dessas lideranças que fundaram outros partidos, como o do senhor, como o PSTU e há outros partidos de esquerda como o PCO, por que esses partidos não conseguem se unir nem mesmo numa eleição e também não se uniram na hora de fundar um outro partido? Olha, fiz uma força danada para uni-los nesta eleição. Consegui esse feito na eleição de governador em São Paulo. Não consegui agora. Por quê? Primeiro, porque o processo de definição da minha candidatura demorou muito. Entendeu? Foi um debate interno muito forte e tal, e demorou. E era óbvio. Por que demorou? Alguns defendiam apoio a Dilma? Não, defendiam apoio a Marina Silva. Ah, é a Marina. É a Marina Silva. Então, teve um debate interno muito forte. E aí, evidentemente, nós não podíamos fazer os partidos esperarem. Eles têm todo o direito de lançar. Aliás, lançaram candidatos excelentes. Candidatos muito bons, vocês vão entrevistá-los aqui, vocês vão ver que são pessoas sérias. Eu tentei, mas eu reconheço que seria melhor se nós estivéssemos juntos. Mas nós não agrediremos um ao outro, você pode ter certeza disso. Doutor Plínio, o senhor vem de uma tradição política democrata cristã. O senhor, vamos dizer assim, evoluiu para uma posição, vamos dizer assim, socialista, que é caracterizada como radical. Como é essa transição da democracia cristã para um socialismo do PSOL? Quando eu vim deputado aqui pela primeira vez, em 1962, antes do golpe, eu era, de fato, democrata cristão. No embate aqui, eu fui cada vez sentindo mais que a democracia cristã era uma ideologia insuficiente para dar resposta aos problemas brasileiros. Mas eu estava muito ainda confuso, eu não queria dar um passo precipitado, não tenho nada de precipitado, eu sou muito cuidadoso nos passos que dou. Aí quando eu fui para o exílio, eu tive possibilidade de fazer uma reflexão muito mais profunda e de estudar muito mais. Aí eu descobri o Marx, trabalhamos muito o Marx, fizemos vários seminários sobre o Marx, e eu me convenci de que precisaria superar a posição democrata cristã e admitir uma posição socialista marxista. Então o senhor se considera hoje um marxista? Sou um marxista cristão, porque eu não deixei a minha fé. Ou seja, o senhor é dos raros intelectuais que admitem não haver contradição insuperável entre o marxismo e o evangelho. Mas totalmente, Tereza. Essa é a minha refletidíssima, discutidíssima. Quer dizer, não há nenhuma incompatibilidade em você ser uma pessoa que trabalha com uma teoria que é imanente, né, no social, no concreto, e você ter uma abertura para o transcendente, para a fé. E eu considero uma graça de Deus eu não ter perdido isso. E o senhor tem algum tipo de conflito entre a sua fé e temas como o aborto, por exemplo? Tenho grande necessidade de reflexão. E nessas horas, sabe o que eu faço? Eu escrevo. Eu escrevo para ficar documentado. Então, por exemplo, a questão do aborto. Eu, como cristão, sou contra o aborto. Como cristão, eu admito que na concepção você tem uma vida e que esta vida é sagrada. Eu, Plínio Arruda Sampaio, cristão. Eu, eventual presidente da República, governarei para uma sociedade que não tem a mesma fé e para quem a vida não começa exatamente da maneira como os cristãos admitem. Eu não posso impor a minha fé a quem não tem fé. Doutor Plínio, nós temos uma pergunta de telespectador sobre um assunto que envolve também o posicionamento das igrejas, dos religiosos. Queria saber qual a sua posição a respeito do casamento gay. Casamento para o cristão é um sacramento, é o sacramento do matrimônio. Isso não está em jogo, não está em discussão. O que está em discussão quando se fala casamento dos homossexuais
é um contrato civil igualzinho ao que nós fazemos quando nós casamos no civil. É um contrato. Vai ter uma vida em comum, vai construir um patrimônio conjunto. Numa eventual divergência, é preciso que haja um documento jurídico marcando isso. O senhor acha que as sociedades socialistas, né, sobretudo a experiência do leste europeu, De Cuba também. da Alemanha, não, de Cuba é porque ela continuou, eu quero dizer, das que já sofreram derrocada mesmo, teria sido diferente se não tivesse havido repressão à religião, né? Ou seja, se os cristãos pudessem ter tido, digamos assim, o exercício da fé marxista, da crença marxista, combinada com o exercício da religiosidade, teria tido, isso teria feito diferença para, por exemplo, o destino da União Soviética? O fracasso da experiência soviética é porque ela resolveu, ela caminhou na questão da igualdade, mas ela não resolveu o problema da liberdade. E ao não resolver o problema da liberdade, ela impediu a incorporação dos cristãos, impediu a incorporação dos outros ateus, mas que têm outra visão, de modo que esse foi um fracasso. Agora, isso é que eu acho importante, Tereza. Uma ideia grande, na hora da execução, ela pode ter um problema. Ela pode não ser bem executada e ela fracassa. Mas fracassa a experiência, não fracassa a ideia. Se fosse assim, o cristianismo não podia existir. Porque o cristianismo... Tantos erros foram cometidos? Nossa Senhora! Né? A Inquisição é inaceitável. Né? A escravidão, aqui no Brasil teve bispo que teve escravo. E agora a pedofilia. Ou se pode negar que a pedofilia é um problemaço para a igreja. Mas tudo isso não tira a mensagem do Cristo. A mensagem de solidariedade, de amor. Isso... O senhor separa muito a religião da instituição. Isso acontece também no PSOL? O PSOL tem ateu, tem marxista ateu, o PSOL tem uma variedade muito parecida. Como o seu vice, que é do candomblé. Que é do candomblé, isso tem lá. O nosso partido é pluralista. Agora, o que você está dizendo é o seguinte, Azedo. Você está dizendo que a minha posição de cristão é uma posição que às vezes se choca com a hierarquia, com a coisa mais da cúria romana, etc. Bom, o Cristo brigou para boa com os pontífices, né? A mensagem do Cristo até era, de certo posto, uma mensagem anticlerical. É possível fazer a reforma agrária que o senhor defende sem conflito armado no país? Mas é claro que é. De que forma fazer isso? Conflito armado, Eudes, vai surgir neste país se não fizer. Eu conheço a Colômbia muito bem. Eu já no tempo do exílio, eu trabalhei na ONU. E na ONU, em reforma agrária. Eu fui à Colômbia 3 vezes para fazer estudos lá. Quer dizer, não fui de turista, eu fui para trabalhar. As Farc, que é uma terrível, uma tragédia. A tragédia das Farc será o que acontecerá no campo se não houver uma reforma agrária. Não, escrevam o que eu estou dizendo. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1.